Beleza? Vamos para as informações. Antes eu vou falar sobre o David Ricardo, um zagueiro do Ceará, que tem muito potencial no futebol brasileiro, zagueiro canhoto, foi oferecido ao Flamengo, o Flamengo não se interessou e ele está muito próximo de ser vendido ao Botafogo. O Botafogo fez uma proposta, essa é a quarta, quinta proposta que o Botafogo faz por ele, e o Ceará aceitou dessa vez US$ 1.800.000, cerca de 11, 12 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos. Agora o Ceará e o Botafogo estão debatendo a forma de pagamento. O Ceará pediu US$ 1.200.000 à vista. O Botafogo está analisando, mas é questão de tempo para o jogador se acertar e se transferir para o Botafogo, contrato de 4 anos, podendo se estender por mais um ano. Eu estou falando sobre ele porque ele foi oferecido ao Flamengo e está muito próximo de fechar com o Botafogo, que é rival do Flamengo na Supercopa do Brasil no dia 2 de fevereiro. Vamos agora falar da atuação bem apática, patética, pífia do Flamengo diante do Madureira. Gente, não dá, não tem como extrair nada de bom desse time, de verdade. É um bando em campo, é uma desorganização absurda. Inclusive o Kleber dos Santos, que foi auxiliar do Zé Ricardo, ele precisa evoluir, porque ele não consegue fazer o time jogar. E o Flamengo não tropeça, não empata com o Madureira em 1-1, não é porque os jogadores são fracos, não. O Flamengo tem potencial, tem bons jogadores. O Daniel Salles, lateral direito, é muito bom, jovem. O Ryan Lucas, jovem, é muito bom. O Carlinhos, para futebol carioca, a gente viu na temporada passada com a camisa do Nova Iguaçu, ele consegue dar conta do recado. O Cleiton, zagueiro, é bom zagueiro. Gente, o time do Flamengo não é ruim, o banco de reservas tem boas opções também. O problema do Flamengo nesse início de campeonato carioca é mal treinado. O time é mal treinado. Isso não é uma visão minha, não. Isso é informação. A diretoria do Flamengo está observando o trabalho, obviamente que é a distância, porque eles estão nos Estados Unidos, né? Mas eles estão observando que precisa melhorar. Que, de fato, o Flamengo não está fazendo um bom trabalho nesse início de temporada, nesse início de campeonato carioca. É desorganizado o time, não tem uma transição rápida, não tem uma marcação sob pressão. Além disso, o treinador Kleber dos Santos, ele continua mantendo alguns jogadores que, na minha visão, não faz o menor sentido. O Thiaguinho, embora ele tenha feito gol, e eu falei isso no meu Twitter durante o jogo, a atuação fraca do Thiaguinho. Não faz o menor sentido você escalá-lo como titular. E não tem nem outro sentido também continuar com o Thiaguinho no segundo tempo. Repito, embora ele tenha feito gol. Mas não foi uma jogada dele, foi uma bela finalização, beleza, uma finalização forte. A boa jogada foi do Ryan Lucas, que driblou ali alguns adversários. Não foi do Thiaguinho, a bola sobrou para o Thiaguinho, ele chutou forte e a bola entrou. Então não foi mérito, óbvio, foi mérito dele porque ele chutou forte e tal, mas não foi algo que você fala assim, meu Deus, o Thiaguinho está fazendo a diferença dentro de campo. Tal como o Lohan. O Lohan precisa evoluir. Óbvio que o contexto não ajuda, é um catadão esse time, mal treinado, mas o Lohan não chama a responsabilidade, não tenta fazer a diferença no meio de campo. Eu vou pegar um exemplo do Botafogo, eu estou vendo o Patrick de Paula atuando no Botafogo nesse início do Campeonato Carioca. Ele pelo menos chama a responsabilidade. Na derrota do Botafogo para o Maricá, ele chamou a responsabilidade. No último jogo, ele também continuou chamando a responsabilidade. O Lohan não, parece que ele se esconde. E ele precisa evoluir. Isso mostra o porquê do CSKA ter tido a cara de pau de chegar aqui ao Flamengo e ter oferecido 4, 5 milhões de euros. Porque o mercado já enxerga dessa maneira em relação ao Lohan. Ou ele volta a produzir, ou vai ser isso, ladeira abaixo. Ladeira abaixo. E outra, a gente não sabe também como que é o comportamento do jogador fora das 4 linhas. Isso precisa ser avaliado também. A gente não sabe como que está sendo o Lohan fora das 4 linhas. Eu não sei, eu não tenho nenhuma informação. Isso também precisa ser analisado e avaliado. Agora vamos falar de mercado da bola, que durante o jogo do Flamengo contra o Madureira, a jornalista Monique Daniello, da TNT Esporte, trouxe uma informação muito importante em relação ao Flamengo e Danilo. Ela cravou, eu vou até ler aqui exatamente o que ela disse. Pera aí que eu vou pegar o vídeo aqui rapidinho. Exclusivo. Danilo tem conversas avançadas para chegar ao Flamengo. Então ela está falando aí que nos próximos dias o rubro-negro vai
se acertar com o Danilo, vai conseguir a contratação do Danilo. O Flamengo não confirma, os empresários também não confirmam. Quem está dizendo, repito, dando os créditos aqui, é a jornalista Monique Danello, da TNT Esporte. Agora, se ele chegar de fato, eu considero um bom reforço. Óbvio, precisamos analisar quanto que o Flamengo pagaria por ele, de salário, de luvas, isso tudo precisa ser analisado. Porém, a nível técnico, para o futebol brasileiro e para a zaga, eu considero o Danilo um baita reforço. Ainda faz a lateral direita? Sim, ainda faz a lateral direita. Pelo menos na seleção brasileira ele atua como lateral direito, embora eu não concorde muito com o Dorival Júnior em relação a isso. Mas ele consegue quebrar o galho sim, tem essa versatilidade, mas caso ele chegue ao Flamengo, o Flamengo mira o Danilo como zagueiro, não é como lateral direito. Eu considero um grande reforço caso ele chegue ao Flamengo. E vocês, torcedores, o que vocês acham em relação ao Danilo? Quero a opinião de vocês. Outro jogador, esse eu considero craque, goste ou não da pessoa Neymar, é craque, foi a última, digamos assim, o último craque que o Brasil lançou para o futebol brasileiro, eu acho, é um fenômeno assim, o último fenômeno que, cara, o Neymar com a bola nos pés é um absurdo, óbvio, quando abre a boca às vezes fala umas besteiras, algumas atitudes que a gente não concorda muito, eu particularmente não concordo, mas dentro de campo, craque no futebol brasileiro, atualmente ele iria deitar. O que está acontecendo? Para contextualizar toda a situação, ele pertence ao Al Hilal, correto? Só que o Jorge Jesus deu uma entrevista coletiva que chamou a atenção de muita gente, palavras fortes de Jorge Jesus sobre Neymar, e praticamente disse que não conta com o jogador brasileiro na temporada no Al Hilal. Abre aspas para o Jorge Jesus. Neymar não pode mais ter um desempenho no nível que estamos acostumados. As coisas ficaram difíceis para ele, infelizmente. Ele ainda tem contrato com o Al Hilal e talvez caiba a ele decidir o seu futuro. Gente, o que eu estou entendendo isso aqui, ó, Neymar, procura outro clube que eu não vou mais te usar. Eu entendi dessa forma. E aí, as notícias começaram a sair dizendo que o Neymar não aceitou uma proposta de um clube da MLS. Provavelmente o clube que atualmente está o Messi, que é muito amigo dele, e inclusive está o Suárez também. Eles poderiam refazer novamente aquela trinca ofensiva dos tempos de Barcelona, o trio MSN. E aí ele não aceitou. E aí vem o UOL, Bruno Andrade, jornalista do UOL, dizer que o Flamengo espera a rescisão de contrato do Neymar com Al Hilal para abrir negociações. E, ao mesmo tempo, o Neymar deu uma entrevista à Romário TV, o Romário está lançando uma TV sensacional, inclusive. Ele diz o seguinte, eu sempre falei que sempre tive vontade de jogar no Flamengo, por tudo que é o Flamengo. E o Santos é o meu amor de criança, é minha casa. Gente, na boa, isso parece roteiro de cinema, cara, de filme. Olha aí, olha o que está acontecendo tudo ao mesmo tempo, é tudo ao mesmo tempo. Jorge Jesus dá uma declaração dizendo que não conta com o Neymar. A imprensa noticia que o Neymar não aceitou ir para a MLS. Em seguida, a imprensa diz que o Flamengo espera a rescisão do Neymar com o Al Hilal para poder abrir as negociações. Enquanto isso, nas redes sociais só se fala disso, Flamengo e Neymar. Cara, beleza, parece uma pergunta tola, mas você é a favor do Neymar no Flamengo? Porque eu tenho pessoas próximos, amigos, que não queriam o Neymar no Flamengo atualmente por entenderem que o pacote Neymar iria muito mais atrapalhar do que ajudar. E ainda seria um custo extremamente alto ao Flamengo. Gente, eu não tenho nenhuma informação, repito, quem trouxe essa informação foi o UOL, o jornalista Bruno Andrade. Não foi o Vene Casagrande, eu só estou trazendo um debate aqui para vocês comentarem. Valeu? Beijo para vocês, forte abraço, até o próximo vídeo. Fui!